na casa do pastor Luís e da pastora Paula. Viemos saber um pouco sobre a história deles, então acompanhem este vídeo, tá bem? Então, pastor Luís, como é que foi o seu trajeto, a nível de conhecer Jesus? Quer nos contar um pouco? Sim, claro. A minha caminhada com Jesus, eu creio que começou desde cedo, através dos meus pais, principalmente da minha mãe. Minha mãe era católica praticante e ela sempre meio que obrigava os filhos a irem na missa, todo domingo de manhã. Então a gente não tinha muita escolha, a gente tinha que obedecer e tinha que ir junto com ela. E aí, na minha infância, nós tínhamos uma tia, ela faleceu alguns meses atrás, que era a única pessoa da nossa família que era evangélica. E aí sempre quando eu passava os fins de semana na casa dessa minha tia, ela me levava para a escola dominical da igreja dela. Então eu cresci tendo essas pequenas oportunidades, né, de estar dentro de uma igreja evangélica através E aí, pastor Luís, a sua mãe ia para a igreja católica, a sua tia ia para a igreja evangélica, e então você ia para a sua tia e ia para a sua mãe. Sim. E a sua mãe não se opôs quando você foi para a igreja evangélica? Então, a minha tia, o evangelho, né, naquela época, a pessoa evangélica era tipo como uma pessoa muito careta, uma pessoa que não podia ter relacionamento com as pessoas, né? Então todo mundo via minha tia como aquela tia estranha, aquela tia esquisita, por ela ser evangélica. Mas logo que minha mãe se converteu ao evangelho de verdade, conheceu mesmo a presença de Deus, a palavra de Deus, isso começou a mudar. Minha mãe, ela sempre foi aberta, mesmo a minha tia sendo evangélica, nos levando para a escola dominical, minha mãe permitia, minha mãe achava tudo interessante. E aí no ano de 2002, foi quando minha mãe passou pela conversão dela de fato, que ela me deu uma opção. Ela, olha, ou você vai para a missa às 7 horas da manhã, ou você vai para o culto 4 horas da tarde. Aí inverteu. Ela já não ia mais na igreja católica, ela ia na igreja evangélica, mas ela me dava uma opção. Então, mas a sua mãe, então sendo assim, quem é que disse à sua mãe que é para ir à igreja evangélica? Foi o seu exemplo, o exemplo da sua tia, ou ela decidiu própria? Foi uma outra pessoa, uma amiga dela. Hoje essa amiga dela é Adriana, ela é pastora do Ministério da Família, da nossa igreja sede. Era uma grande amiga da minha mãe e sempre que ela via minha mãe, ela convidava, olha, vamos conhecer a nossa igreja. E aí nesses convites, minha mãe acabou aceitando. E aí quando ela começou a frequentar os cultos da Igreja Presbiteriana Viva, ela não parou de frequentar. Aí minha mãe se batizou, se apaixonou pela igreja, pelos irmãos, que foi quando ela começou a me dar essa opção. Ou eu vou para a missa, ou eu vou para o culto. E aí, como eu não queria acordar cedo, a missa era 7 horas da manhã, eu escolhi para o culto 4 horas da tarde, porque aí eu podia dormir até mais tarde, e o culto acabava às 6. E era o início da minha adolescência. Então tinha aquelas festinhas dos adolescentes, o pessoal ia para alguns bares, e eu falava, olha, o culto acaba às 6, então eu posso sair da igreja e ir direto para uma festa. Então você, quando recebeu Jesus Cristo, você só frequentava então a igreja evangélica, você frequentava a igreja católica, é isso? Sim, mas na igreja evangélica eu não me relacionava com ninguém. Eu ia no culto das 4, que era o culto da terceira idade, que eram os mais idosos da igreja, que aí eu não precisava de conversar com ninguém, de relacionamento com ninguém. Aí eu acabava aquele culto, ia para a paragem do outro carro, pegava o outro carro e ia sair com meus amigos. Essa trajetória daí é antes dele aceitar Jesus mesmo, né? Foi como ele iniciou na igreja e começou a andar. Eu aceitei Jesus, só que entre o aceitar Jesus e o passar pelo batismo, essa mudança, para mim levou 2 anos. Algumas pessoas levam 1 ano, uma semana, 1 mês. Para mim foi um período de 2 anos. Mais 2 anos frequentando a igreja e tendo pessoas cuidando de mim, pessoas me apoiando, me ensinando, me corrigindo também. Então, através desses relacionamentos, dessas pessoas que eu fui conhecendo na igreja, esses meus primeiros líderes, que eu decidi passar pelas águas e aí realmente mudar a minha vida. E assim, nesse trajeto todo, depois, quando você aceitou realmente Jesus, né? Porque a gente pode aceitar de boca, né?
mas quando você aceitou realmente de coração, como é que foi isso do chamado pastoral? Sempre teve isso no coração ou foi algo que Deus foi falando consigo? Como é que isso... Então, eu tenho uma memória muito clara para mim quando eu me batizei e quando eu comecei a me envolver mais com as pessoas também. Eu acho que isso é muito importante. Não é só a nossa vida com Deus, mas a nossa vida com as pessoas também, com a igreja. Porque o que acontecia? Eu tinha um relacionamento com Deus, mas através desses relacionamentos com a igreja, o meu relacionamento com Deus começou a melhorar também. Comecei a conhecer mais a Deus através dessas pessoas. Então o segredo de a gente saber aquilo que a gente quer para Deus é a gente estar junto das pessoas, conhecer um pouco delas e conhecer um pouco de Deus. É um pouco do dentro da igreja. Então a comunhão é o essencial, que é para a gente saber o que é que a gente quer. Exato. E aí eu comecei a participar dos eventos da igreja, né? Dos eventos para os adolescentes que tinha, dos eventos para o evangelismo. E aí, quando eu recebi meu primeiro convite para participar de um evangelismo, eu era novo na fé ainda, né? Eu entendi que eu precisava fazer algo. Eu não podia simplesmente frequentar a igreja, mas eu precisava me envolver com o evangelismo. E aí, quando eu comecei a me envolver com o evangelismo, foi muito natural. Uma coisa foi levando a outra. E aí eu fui me apaixonando pelo evangelismo, fui me apaixonando em falar de Jesus para as pessoas, só que eu era muito tímido também. E aí eu frequentava uma célula, que meu irmão era o líder da célula, meu irmão ele era mais comunicativo, ele não era tímido de maneira nenhuma, e aí na célula que meu irmão liderava, um dia ele precisou se ausentar. E aí naquilo que ele se ausentou da célula, precisava de alguém para ministrar a lição. E aí me chamaram para ministrar a lição naquele dia. E aí, a partir daquela primeira oportunidade que eu tive, ministrando uma lição do célula, que é um encontro que a gente faz na casa das pessoas, ali eu vejo que começou a frutificar o chamado pastoral. Porque desde aquele dia até hoje eu estou envolvido com liderança. Então foi quando o seu irmão se exaltou lá do grupo familiar, então você ficou lá, foi desde aí que você deu a palavra às pessoas que estavam ali, foi daí que você ficou a saber o seu chamado. Sim, né? E resumindo essa questão do chamado pastoral para mim, eu entendo que eu sou pastor desde aquele dia. A minha ordenação ao pastoreio como pastor da nossa igreja, ela veio acontecer 10 anos depois. Mas desde o momento que eu comecei a juntar um grupo de pessoas na minha casa, eu já sou pastor e já estou com a minha igreja, com as minhas ovelhas ali. E aí, em cada oportunidade, eu fui crescendo, meus discípulos foram crescendo, as células foram crescendo e Deus ia acrescentando nesse meio caminho aí. Então, o chamado pastoral eu vejo que vem desde cedo me acompanhando, e a ordenação, essa parte do reconhecimento foi sendo gradativo de acordo com os frutos. Sim. Que bênção. Pastora Paula, o pastor Luís lá na vida dele, né, no caminho dele, você e como é que vocês se encontraram, como é que foi isso do vosso namoro, casamento? Então, eu me lembro a primeira vez que eu o vi, né, na igreja, foi através de um teatro. Foi quando ele fez um teatro, era um culto de domingo à noite e a nossa igreja lá em Volta Redonda é muito grande. Então eu lembro que eu fui com a minha mãe e aí ele apresentou o teatro ali. Só que assim, eu só assistia teatro, não surgiu nenhum interesse, né? E naquela época eu tinha 18 anos, foi em 2008 mais ou menos. E eu falei assim, eu quero me envolver em alguma coisa. E eu gostei muito da apresentação de teatro. E aí uma amiga minha falou assim, olha, eu tô nos ensaios, vamos comigo que eu vou apresentar você às pessoas. Aí foi a primeira vez que a gente, né, se conheceu, que foi nesses ensaios de teatro, né? E aí, né, com o tempo a gente foi se conhecendo, até surgiu o interesse primeiro dele, né? Depois o meu, e aí a gente começou a namorar. E estamos aí, né, amor, casados já. Há quantos anos é que vocês estão casados? Vai fazer 7 anos. E agora tem o Joshua? Sim. Agora eu tenho um bebezinho, 10 meses. Bênção. A nossa história é bastante assim, né? Tem muita coisa, né, amor?
E assim, deixa eu lá perguntar uma coisa ao pastor Luís. Assim, quando você viu a pastora Paula pela primeira vez, o que é que você pensou? É minha? Não. O que eu pensei? Nada. Porque tenho visto muitas pessoas que a gente tem visto e eles têm visto que às vezes vêem pronto, com a sua esposa e às vezes é um jeito dela de sentar e um jeito de vestir. O que é que você viu da pastora Paula? Eu acho que no momento que eu conheci ela, que a gente começou a namorar, eu estava num momento da minha vida em que eu precisava de algo constante. Não podia ser simplesmente um namoro, né? Eu precisava amadurecer. Eu acho que a Paula ela foi o quarto relacionamento que eu tive, não o quarto casamento, mas a quarta namorada que eu tive. E quando a gente começou a namorar, foi um momento de amadurecimento para mim. Eu acho que os outros relacionamentos que eu tive, eu não era maduro. Então quer dizer, quando você recebesse o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você soube que era o seu chamado pastoral, mas faltava lá alguma coisa ainda. Então a pastora Paula preenchia aquilo que faltava, isso? Sim, e dentro dessa questão do chamado pastoral, entre eu e a Paula foi algo muito gradativo. Porque não era algo que ela tinha claro para a vida dela. Ela veio de uma outra denominação, de uma outra igreja evangélica. Então ela tinha toda a história dela e eu tinha toda a minha história. Então, assim, esse relacionamento, aí quando a gente começou a namorar, a gente nem tinha tantas conversas sobre essa questão, né, do chamado pastoral, de pastorear uma igreja, era um desejo, era um sonho, mas Deus tinha projetos para ela e projetos para mim. Então a gente foi crescendo junto, amadurecendo junto, né? E cada dia mais, um caminhando na mesma direção que o outro. Assim, a pastora Paula, nesse sentido, ela era mais madura do que você, então? Na área de relacionamentos, eu acho que ela era, não digo tão mais madura, mas mais decidida. Sim, Ela sabia o que queria, então. Sim, verdade. Você sabia, quando o conheceu, sabia que queria casar com ele? Então, É muito complexo. porque a gente entra no relacionamento para como conhecer a pessoa, Sim. né? Eu acho que é muito forte a gente falar, eu olhei ele na rua e sabia que era ele, pelo menos pra mim, né? Porque o casamento é algo muito sério e eu acho que a gente precisa conhecer e ver se realmente a pessoa tem os mesmos objetivos e as mesmas prioridades. Então, o nosso namoro foi esse processo aí. Teve momentos de altos e baixos, mas eu creio que no final de tudo, assim, a gente conseguiu se entregar por completo. Porque eu lembro que quando a gente iniciou o nosso namoro, ainda faltava uma entrega, né, da nossa parte, de ambas as partes, né? E aí depois a gente foi colocando os nossos objetivos, né, em relação ao chamado também. Eu me recordo que, né, quando a gente estava namorando, teve um momento que a gente teve que terminar o nosso namoro, né? Terminei o namoro e eu fiquei muito pensativa. Falei assim, poxa, mas ele tem todas as qualidades de um homem de Deus que eu quero para o meu marido. E aí eu ficava pensando, mas será que vale a pena mesmo? Só que tinha coisas que eu precisava mudar, ele precisava mudar para a gente amadurecer e ser algo bom, né? E aí depois, com o tempo, Deus foi confirmando no nosso coração esse desejo de retornar ao relacionamento, namoro e tudo mais. E aí depois que a gente retornou, a gente, né, logo em seguida, acho que depois de 2 anos a gente casou, né? Noivamos, casamos. Então, assim, foi algo, assim, firme nosso, né? Porque eu sei que hoje em dia tem muitos relacionamentos que vai e volta, termina e depois... Porque a pessoa não sabe o que quer. Então, eu acho que no momento que a gente decidiu que a gente queria para nossa vida... Eu acho que depois, qualquer coisa, a gente grava a parte 2 do vídeo, tá? Às vezes vai ficar muito extenso, se corta. Mas eu acho que o relacionamento, o casamento, ele tem 2 situações muito importantes, que é o quê? Primeiro, é a maturidade de cada um como indivíduo, tá? Eu preciso estar resolvido na minha vida e a Paula precisava estar resolvida na vida dela. Porque se a gente casa com alguém sem ter isso resolvido um na vida do outro, a gente vai sofrer muito no nosso casamento e vai pular uma etapa. Então eu acho que eu precisava amadurecer algumas coisas, a Paula precisava amadurecer. O que levou ela a terminar comigo é porque eu não estava maduro
para o relacionamento da maneira como ela precisava que estivesse. Então, quando a gente resolveu casar, eu estava, não que fosse perfeito ou que ela fosse perfeita, mas ela tinha uma maturidade maior e eu também tinha uma maturidade. Então, isso fortaleceu a gente para poder casar e continuar até hoje. E a outra coisa que eu vejo também é a decisão. A gente não olhou para o outro, foi amor à primeira vista. Eu não olhei para ela e falei, nossa, eu vou casar com essa mulher, eu entendi que eu precisava casar com ela quando ela terminou comigo. Mas o início do relacionamento não foi isso, entendeu? E até o casamento acontecer é uma decisão, porque eu tenho muitos defeitos. E ela também tem muitos defeitos. E se a gente casa apaixonado só pelas qualidades do outro, a gente não consegue. Então o segredo é se conhecer um ou outro e saber conviver com o defeito de um e o defeito do outro. É isso? Sim. E suportar, né? Eu aprendi isso. Você coloca numa balança os defeitos e as qualidades. Se os defeitos pesarem mais que as qualidades, você não pode casar. Agora as qualidades, elas precisam pesar mais do que os defeitos. E aí sim você consegue ter o equilíbrio. E aí é uma decisão, né? A gente vê nos filmes assim, né, aquela coisa romântica, né, pétalas de rosa, eu amo você, eu estou apaixonado por você. E aí, eu acho que o casamento não é só o sentimento, é a decisão. Né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem que decidir nessas 3 áreas aí antes de... Então, sabendo assim, o que dá das novelas e dos filmes é diferente da vida real. Porque da vida real a gente tem que saber conviver um com o outro. Ali fazendo uma gravação em frente a uma câmara é muito diferente. Mesmo que a gente não ama uma pessoa, a gente faz conta que vamos amá-la. Mas a gente, quando escolhe a nossa esposa para casar, aquilo é para a vida toda. A gente tem que saber conviver então com todo o defeito dela e ela tem que saber com o defeito nosso e saber conviver e saber repartir os defeitos um no outro. E ver a qualidade então. Amém. Assim, resumidamente, pastora, quer nos falar um pouco sobre a vossa vinda para Portugal? Então, a nossa vinda para Portugal, na verdade, sempre foi um sonho nosso, porque há 10 anos atrás a gente veio aqui para evangelizar. Então a gente já conhecia Vila Real de Santo Antônio, já conhecia, né? As pessoas da igreja, algumas pessoas da igreja, e eu me recordo que quando a gente começou a pastorear no Brasil, a gente pastoreou durante 2 anos uma igreja presbiteriana viva, e a gente amava demais a igreja lá, né? Amamos até hoje, mas estava muito, assim, confortável pra gente, porque tudo estava indo muito bem, né? Estava crescendo a igreja, a gente já se relacionava muito bem com os discípulos lá, com todos os membros da igreja. E antes, né, deixa eu só recapitular, né? Quando a gente veio há 10 anos atrás, a gente não estava casada ainda, então a gente era jovem, né? No sentido, assim, adolescente ainda, imaturo. Mas depois desses 10 anos, né, como veio o casamento e tudo mais, a gente desenvolveu esse chamado, começamos a pastorear, e aí de alguma forma Portugal ficou guardadinho no nosso coração ali, meio adormecido, né? Porque era um sonho de retornar, mas algo distante, que Deus ainda não tinha falado com a gente de retornar, e nem surgiu a oportunidade, né? E aí no decorrer desses 10 anos a gente pastoreou uma outra igreja no Brasil. E aí, como eu falei, estava indo tudo muito bem. E aí, um belo dia, o bispo mandou uma mensagem pra gente, né? Conversando com a gente, perguntando se a gente estava disposto a vir para Portugal. E pra gente foi assim, a gente ficou surpreso, mas era algo que a gente já esperava nesses 10 anos, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente já queria muito. Mas a gente viu que era um momento de Deus na nossa vida, porque não era no nosso tempo, era no tempo de Deus. Então, levou esse tempo todo pra gente retornar, né? E a gente não sabia se a gente retornaria pra Vila Real de Santo Antônio, nem nada. Então, assim, foi algo que Deus preparou. E aí, logo em seguida que o bispo conversou com a gente preparou as nossas coisas, né? A gente tem um apartamento no Brasil, então a gente teve que desfazer de todas as nossas coisas lá. Nos despedimos, né, das pessoas, e eu acho que o que nos custou mais, né, é deixar a nossa família pra lá, né? Pra lá, assim que eu digo assim, não pra trás, mas deixamos no Brasil.
E aí eu acho que isso que é o mais difícil, né? Mas de maneira geral, assim, toda a nossa mudança para cá, a vinda para cá, a gente já tinha essa certeza, né, do nosso chamado, né, amor? E do que a gente queria como casal, como família. Eu acho que se fosse algo só dele ou algo só meu, um iria sofrer, né, nessa situação. Então, como os dois já queriam muito e já era confirmação de Deus no nosso coração, tem sido bênção e é bênção pra gente estar aqui, mesmo sentindo falta da família, mesmo deixando tudo pra trás. A gente deixou nossa casinha pra trás, os nossos móveis, tudo que a gente guardou lá e conquistou lá. E assim, pra gente não é um peso nenhum, porque estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa pra nós, como casal, como família, né? Só pra acrescentar, eu acho que assim, a gente não tinha... O que eu aprendi com a minha liderança hoje, aprendo até hoje, é que a gente não tem um chamado para uma nação específica, né? Não é que a gente tivesse um chamado para Portugal ou para qualquer outro país. A gente tem nações que a gente ama muito, né? Pessoas que a gente ama muito, mas o nosso chamado é onde há uma necessidade, né? Então, a gente não orava no sentido de um dia eu quero ir para Portugal, aí um dia eu quero ir para outro país. Todo mundo falava isso com a gente, né? Não, o bispo vai enviar vocês para outro país, para outro estado, para outra cidade. Mas eu não vejo para mim como um lugar específico, mas aonde há uma necessidade. Tanto é que quando nós começamos a pastorear a nossa cidade, houve uma necessidade de um pastor ali, de um casal ali, e o bispo nos convidou para suprir essa necessidade. E houve uma necessidade e a gente veio para cá. Então a gente continua aqui, né, enquanto a gente for necessário aqui. Mas aonde Deus nos levar é onde Ele quer que a gente Para nós também é uma alegria, né, ter vocês como pastores. O pastor Luís e a pastora Paula são os nossos pastores hoje. Então, assim, é uma alegria ter-vos com a gente. Então, assim, se quiserem a segunda parte do vídeo, com certeza que há mais coisas para eles contarem. Ficou, assim, muita coisa por contar, muita coisa por dizer. Mas obrigada pela vossa disponibilidade. Amém? Então, assim, se inscrevam no canal, deixem o seu gosto. Amém? E que Deus abençoe vocês. Tchau!